Seja muito bem-vindo ao canal do Plástico, meu nome é Gilberto e eu tô aqui para falar para vocês da retomada dos vídeos do canal do Plástico. E nessa semana eu queria dar para vocês 3 dicas importantes a respeito de verificação de máquina com relação à estabilidade de processo. Então eu separei esse tema para a gente conversar no vídeo rapidinho depois da vinheta. Então, se você quiser saber como é que eu faço para verificar a estabilidade da máquina, acompanhe aqui com a gente nesse vídeo. Bom, o primeiro recadinho aí para vocês então é que os vídeos retomam agora todas as quintas e domingos, né? Os nossos vídeos técnicos aqui no YouTube e as nossas dicas também nas redes sociais. Então, abrindo o ano de 2025 para vocês. Então, feliz ano novo para quem eu ainda não vi, apesar de que a gente já está chegando aí já quase no final do mês de janeiro, mas desejo a vocês aí um ano muito bom, de grandes expectativas, né? Grandes sonhos e grandes realizações, beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou contar para vocês aqui um pouquinho de como é que eu faço para reconhecer estabilidade de ciclo e saber se a minha peça vai manter a minha programação durante todo o dia. Isso é importante para que vocês conheçam um pouquinho mais da máquina que você está mexendo, né? E consiga avaliar melhor a questão aí da estabilidade de processo. A primeira dica que seria a consistência da peça, isso é, a estabilidade da peça. Então, o primeiro ponto em que eu normalmente avalio essa questão de estabilidade de processo é pelo peso da peça, né? Eu pego uma balança, não pode ser uma balança qualquer, tá, pessoal? Precisa ser uma balança com uma certa precisão. É lógico, dependendo do tamanho da peça, né? Eu tenho que ter uma precisão maior ou menor. Se a peça for muito pequena, né, eu preciso ter uma balança mais precisa para suportar essa questão aí das variações, né? Avaliar essas variações. Eu uso, pessoal, uma balança com 2 casas decimais, tá? De variação de peso, para que eu possa identificar mais facilmente essa questão das peças. Vou até pegar para vocês aqui darem uma olhadinha. Bom, pessoal, então essa é a minha balancinha aqui, ó. Ela tem aí, ó, 2 casas decimais após a vírgula, tá? E essa balança você encontra também no Mercado Livre, tá? É baratinho, gente. É uma balança que custa aí, em média aí uns 20 e 30 reais. Tudo bem que ela é pequena, para algumas peças é meio complicado de medir, mas eu uso até o pratinho que ela tem aqui para deixar a área da balança um pouquinho maior, né? E aí eu consigo pesar as peças com bastante precisão. Essa é uma balança de até 250 gramas, pessoal. Então, se vocês quiserem uma balança maior, procurem aí, né, nas lojas virtuais, por exemplo, Americanas, né, Mercado Livre. Tem sempre promoções de balança aí com 2 casas decimais, que são balanças mais precisas, para que vocês possam ter aí um controle de peso mais efetivo, tá? Então, como é que eu faço esse controle de peso, pessoal? Eu normalmente coleto 10 amostras na sequência e faço a pesagem dessas 10 amostras, tá? Tendo essa pesagem das 10 amostras em mãos, eu consigo estabelecer um peso médio do produto. E aí eu acompanho ele durante o dia em vários horários diferentes, né? Durante períodos diferentes, mas sempre coleto 10 peças e faço a pesagem. Jogo essas pesagens no Excel para poder tirar uma média, calcular a amplitude e avaliar as variações que estão acontecendo dentro do processo, para saber se pode ser matéria-prima, se pode ser precisão da máquina ou qualquer outra interferência de processo, tá? Dentro da regulagem da máquina. Então é essencial que você comece a conhecer essas variações para que você saiba de onde elas podem estar vindo. Então, desta forma, com o peso você consegue aí acertar, né, a estabilidade do produto. A minha segunda dica está na repetibilidade do tempo de ciclo. Então, isso é uma coisa bem importante, e o ciclo é legal da gente avaliar porque é um tempo, né? E ele está coletando praticamente variações de todos os pontos da máquina. Então, se a variação de ciclo ocorre
né, no sentido em que esteja variando demais aí, né, o tempo total, eu posso avaliar nestes casos qual é a variação localizada, isso é, qual é o parâmetro que mais está ocasionando as variações. E aí eu consigo separar esse parâmetro e avaliar ele à parte. Então, galera, olha só que bacana aí, que também dá para fazer. Então, pelas variações do tempo de ciclo, eu consigo identificar, né, depois com mais detalhes qual é o tempo que está variando mais e acompanho isso. Por exemplo, se for um tempo de fechamento, por exemplo, que está causando a variação, isso pode estar dando problema, por exemplo, em uma proteção de molde, né? Uma proteção de molde indevida ou numa posição muito difícil, ou com dilatações de molde por causa de excesso, por exemplo, de calor, ou falha na troca de calor com a refrigeração do molde. Então, olha só que bacana que dá para a gente ir concluindo. Se for uma variação no tempo de injeção, eu vou avaliar então quais são as condições de temperatura, as condições do molde, câmara quente, né? Condições de plastificação de material. Então eu consigo avaliar uma série de outros tempos em função da variação do tempo de ciclo. E aí depois eu consigo especificar realmente aonde está acontecendo a variação. E minha última dica, pessoal, em relação à parte aí, que seria de controle, né, do processo, avaliação e monitoramento, seria monitorar parâmetros reais mais críticos do processo. Aí dá para você escolher, por exemplo, um parâmetro que tenha maior interferência na sua peça. Vamos supor, eu posso escolher a pressão de injeção, por exemplo, para fazer a avaliação a cada 1 hora, 2 horas. Eu posso escolher, por exemplo, a posição do colchão, né, que seria a aplicação pós-recalque. Então eu poderia avaliar quantos milímetros está variando essa posição em função das peças que estão sendo produzidas, e posso também, por exemplo, avaliar RPM, tempo de plastificação e outros parâmetros que eu acredito que vão influenciar demais na qualidade do meu produto. Seguindo essas 3 dicas que eu te dei agora, você vai conseguir cercar o processo de uma maneira bem bacana, vai conseguir identificar algumas variáveis que podem estar ocasionando para você problemas dentro do processo e partir então para a ação, para as correções que precisam ser feitas para que essas variações não ocorram mais. Gostou das dicas? Comente aqui embaixo como você controlaria o seu processo, quais os parâmetros que mais te ajudam, por exemplo, a garantir a estabilidade da sua peça. Se você gostou do conteúdo, já deixa seu like, não esqueça também de ativar aí as notificações e siga o nosso canal aí nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, já se inscreve, também nas nossas redes sociais, como no Instagram, Facebook e LinkedIn. Gente, obrigado, e domingo eu volto com mais dicas para vocês. Valeu, um abraço e até mais.